Oi, meus amores! Faz tempo que essa pelezinha aqui, ó, do meu olho me incomoda. Mas eu sempre tive medo, doutor. Quais são os principais medos da mulherada que vem aqui? Ou acho que os homens também te procuram, né? Também. Bom, para falar a verdade, Juliana, se um paciente vem até o consultório e diz que não tem medo algum, a gente precisa se preocupar. Ninguém pode pensar em cirurgia e não ter medo nenhum. O que acontece é que, ao longo do tempo, essa é uma cirurgia delicada que evoluiu muito. Então, as cicatrizes dessa cirurgia são bem delicadas. A maioria das pessoas tem muito medo que depois da cirurgia a cicatriz fique aparente. Na verdade, a cicatriz da parte de baixo fica bem próxima dos cílios e é muito difícil percebê-la. Além disso, ela cicatriza muito rapidamente. Já a cicatriz de em cima, ela é um pouco mais perceptível, mas ela fica localizada bem nesse sulco. Então, quando o paciente abre os olhos, esconde essa cicatriz. Uma outra vantagem que as mulheres têm em relação aos homens é que a partir de 15 dias da cirurgia já é possível fazer uma maquiagem e você consegue esconder. Ah, então não demora tanto tempo assim, doutor? Não, 15 dias é o suficiente para maquiagem. Não antes. A gente precisa ter cuidado que haja uma boa cicatrização para daí sim liberar o paciente. Mas com 15 dias já é possível. Os homens têm uma desvantagem nisso. A outra questão que as pessoas têm muito medo é de sentir dor no pós-operatório. Bom, o que a gente propõe hoje aos pacientes? Nós fazemos a cirurgia em hospital com sedação. Então, antes de iniciar a cirurgia, o paciente já começa a dormir. Ai, não vai ficar então com o olhão aberto? Mesmo? Não fica com o olhão aberto, ele não assiste, digamos assim, a cirurgia. E quando nós estamos terminando a cirurgia, o cirurgião comunica ao anestesista e ele já reduz a sedação para o paciente acordar aos pouquinhos. Então, quando você faz a cirurgia num ambiente adequado, não tem dor durante esse processo. Ao final da cirurgia, a gente já faz os analgésicos. Então, o paciente tem uma oportunidade de evoluir no pós-operatório sem dor. Nossa, o grande problema, isso é bom. O grande problema é quando o paciente faz uma cirurgia. É possível fazer sem a sedação? Sim, é possível. Mas aí já é uma outra sensibilidade. É importante que o paciente esclareça bem com o médico antes da cirurgia se existe alguma alergia, alguma intolerância a algum analgésico para que ele possa acertar a medicação e o paciente não vai sofrer no pós-operatório. Terceiro medo, as pessoas têm medo daquelas manchinhas escuras, de ficar o roxinho na pele. Geralmente, pacientes muito branquinhos, como você, ficam um pouco mais roxinhas. Mas se for uma cirurgia delicada, se o paciente fizer a cirurgia com bom controle da pressão no período que a gente chama de transoperatório, enquanto a cirurgia ocorre, e no pós-operatório fizer o uso de uma arnica, compressas frias, usar as pomadinhas da maneira correta, a tendência é que esses roxinhos desapareçam em pouco tempo. Entendi. Quarto medo. Doutor, será que essa cirurgia vai me deixar muito esticada? Será que eu vou parecer outra pessoa? Você vai mudar, né, a expressão, assim, isso dá muito medo mesmo. Exatamente. A ideia técnica dessa cirurgia é fazer as medidas corretas, tirar o excesso de pele da maneira que foi medida no pré-operatório, sem exageros, e aí você consegue rejuvenescer o paciente sem mudar a fisionomia. A cicatriz pode virar uma queloide? Bom, o que acontece em relação especificamente às pálpebras não existe queloide em pálpebra. No mundo inteiro não existe nenhum relato científico de queloide em pálpebra e acredita-se que o motivo disso é porque a pele das pálpebras é muito fina, muito delicada. Ela possui, em média, 4 milímetros de espessura. Uma outra questão muito importante é assim, nós fazemos os cortes num sentido que coincide com a posição das rugas na pele e você acaba não tendo tração sobre essa cicatriz. Imagina que quando você abre os olhos, você empurra a pele de um lado em direção ao outro, aonde foi feito o corte, e você não tem tração, não estica. Pode acontecer, em alguns casos, uma coisa chamada cicatriz hipertrófica. Não é queloide, não chega nem perto disso.
mas a cicatriz não fica tão fininha. Para isso existem tratamentos adequados e na esmagadora maioria dos casos a gente não tem problemas com essa cicatriz. Tem idade para fazer isso? Porque às vezes algumas pessoas me criticam. Nossa, tão nova, fazendo uma cirurgia dessa, pensando em fazer uma cirurgia dessa. E o que o senhor me diz? Essa é uma pergunta ótima, porque nós já tivemos pacientes, a minha paciente mais idosa tinha 93 anos. Nossa! Foi uma cirurgia muito tranquila, era uma pessoa extremamente saudável e o resultado foi excelente. Do outro lado, nós já tivemos uma indicação numa paciente com 19 anos. Olha! E ela tinha uma situação especial e realmente precisava da cirurgia. E pela juventude teve uma recuperação exuberante, uma cicatrização muito rápida, muito boa e o resultado também foi muito bom. Então, o que acontece é, existe a oportunidade, existe uma situação clínica para indicar a cirurgia, mas não há uma idade específica. Qual é o nome técnico dessa cirurgia quando as pessoas pesquisam na internet? Como pode achar? Então, o nome técnico dessa cirurgia é blefaroplastia. Então, é uma palavra que tem origem grega, bléfaro, termina com a palavra plastia, que se refere à cirurgia plástica da pálpebra, e eu vejo mesmo, muitas vezes não há acento na palavra, então, cirurgia plástica das pálpebras ou blefaroplastia. Então, uma pessoa, doutor, que queira fazer essa cirurgia, como ela deve se preparar? Bom, primeira coisa importante é fazer uma consulta médica. O médico, a partir do momento em que ele indica a realização da cirurgia, ele vai solicitar exames pré-operatórios, que são exames de sangue, eletrocardiograma, raio-x de tórax. Nós temos uma rotina no nosso hospital. Quando o paciente, esses exames estão prontos, ele passa em consulta com o nosso anestesista, faz uma avaliação clínica, documenta bem todas as medicações, os resultados dos exames e com isso é feita a programação. A gente dá um alerta especial para os pacientes que nos dias que antecedem a cirurgia, conversem em casa, expliquem para a família que vão se submeter a uma cirurgia, preparem o ambiente. No pós-operatório é extremamente importante que o paciente descanse, tenha tempo de fazer compressas frias nos olhos, usar a medicação prescrita. Então, pelo menos 5 a 7 dias da sua recuperação, ele deve preparar a família, fazer as compressas, seguir as ordens médicas, e nós costumamos retirar os pontos dessa cirurgia entre o 5º e o 7º dia. Mais importante ainda, bom sono e boa alimentação. Por conta disso, nós damos, junto à indicação da cirurgia, a orientação dietética. Não é possível que o paciente faça essa cirurgia e na recuperação continue se alimentando com muito açúcar, muita gordura, muito sal, atrapalha a recuperação. Sim, então a alimentação influencia muito nesse pós-operatório. A alimentação influencia bastante e uma outra coisa que eu gosto de lembrar a todos os pacientes: drenagem linfática facial no período pós-operatório. Então, nós indicamos sempre uma fisioterapeuta com especialização em dermatofuncional para fazer uma drenagem linfática adequada. A drenagem linfática manual, bem feita depois da cirurgia, a partir do 2º, 3º dia, faz com que a recuperação seja mais rápida. E você sabe, é uma cirurgia que muitos pacientes jovens fazem e eles querem voltar logo para as suas atividades. Sim. Então, quanto mais cuidado tivermos no início, mais rápida a recuperação. Quanto tempo as pessoas levam para se recuperar? E no caso de pessoas que trabalham com a imagem, modelos, quanto tempo elas estão aptas para poder voltar ao seu trabalho? Bom, como rotina para o cidadão comum, para todas as pessoas, pelo menos uma semana de afastamento de suas atividades, porque é nesse período de uma semana que tem que haver um maior capricho com as compressas frias, com todos os cuidados específicos. A partir de uma semana depois da cirurgia, já é possível voltar para as atividades de rotina. Atividades físicas e maquiagem somente depois de 15 dias. E para pessoas que trabalham com moda, modelos, atores, atrizes, etc., daí realmente é bem individual.
A gente não espera que a pessoa esteja totalmente recuperada para voltar a essas atividades de filmagem, etc., antes de 3 semanas a 30 dias. Nesse pós-operatório, as pessoas ficam com o olho fechado o tempo inteiro? Fica muito inchado? Como que é? Essa pergunta é excelente, porque assim, nós médicos que atuamos nessa área, nós ganhamos a simpatia dos pacientes com uma nova orientação. Ao sair da cirurgia, os olhos ficam totalmente abertos. A gente coloca uma pomadinha no olho ao final da cirurgia para proteger a córnea durante o procedimento, mas em casa, além das compressas frias, nós autorizamos que o paciente assista a TV. Se ele tiver facilidade com leitura, ele pode usar o celular. Então, mesmo que os olhos pareçam um pouquinho embaçados no início, o que é natural, o exercício de fazer a leitura, de observar as coisas, vai fazendo com que os movimentos oculares exerçam um padrão de drenagem natural. Então, mesmo que a vista fique um pouquinho embaçada, a gente insiste para que o paciente leia. E quem não quer usar o celular depois da cirurgia? Sim, todo mundo, né? Então, a nossa rotina é, no primeiro dia, ele faz compressas frias nos olhos durante 15 minutos, descansa, tira as compressas durante 30 a 40 minutos e, nesse momento, ele pode usar um pouquinho o celular. E aos poucos ele vai conseguindo usar cada vez mais, mas sempre fazendo essa rotina de compressas frias e nesses intervalos assiste um pouco de TV ou mexe no celular. Sempre compressas frias. Sempre compressas frias. É muito importante também, existem vários dispositivos, então tem as bolsinhas de gelo, tem as bolsinhas de silicone, tem várias formas, pode usar gases úmidas, tem várias maneiras diferentes de fazer para manter essa região realmente resfriada. Isso inibe o inchaço. A única coisa que a pessoa tem que tomar cuidado é também não esfriar demais, para não queimar a pele ou coisa parecida. Então, gelo? Gelo diretamente não. É sempre bom ter uma proteção, uma gaze e colocar o gelo num saquinho, pequena quantidade. É para resfriar, não é para congelar. Doutor, muito obrigada. Esclareceu várias dúvidas minhas. E tô mais tranquila também, né? E, gente, se vocês também gostaram desse vídeo, manda para suas amigas ou seus amigos que estão pensando em fazer essa cirurgia também, que com certeza vai ajudar elas. Eu ainda tenho algumas dúvidas e tem um assunto bem legal, que é cantoplastia. Então, nós nos vemos no próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no meu canal e deixar like pra mim. Um super beijo e até o próximo vídeo.